Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é a professora Magna, estou mais uma vez aqui gravando um curso super legal para vocês. A gente já havia gravado esse curso, né? Mas agora eu vim aqui no presencial gravar um curso para a gente bater um papo, conversar um pouco, trocar uma ideia, tá bom? Então eu vou falar hoje para vocês sobre a gasometria arterial, que é um curso muito bacana, que surgiu bastante comentário positivo, então agora a gente veio falar ele no presencial, que vocês vão adorar, tá bom? Tem algumas coisas na prática que a gente vai fazer também. Fechado? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro eu preciso falar para vocês sobre a definição, né? O que significa essa coleta de gasometria arterial, tá? Bom, essa coleta de sangue, pessoal, arterial, ela é realizada com um objetivo muito importante. Qual que é esse objetivo? Identificar a capacidade pulmonar, tá? Então, toda vez que o médico solicitar uma gasometria para saber se o pulmão daquele paciente está funcionando da forma que ele devia funcionar anatomicamente correto, ok? Então vamos lá. O que ela vai manter também? Ela vai observar se mantém uma oxigenação, beleza, ok, positiva, tá? E se tem uma ventilação adequada. Como isso, professora? Se o paciente não estiver com uma ventilação adequada, então não vai rolar, não vai dar para poder manter uma condição boa nesse paciente, tá bom? E aí nós vamos observar também o oxigênio de sigla O2, tá? E uma remoção de dióxido de carbono, ou seja, entra, né, pelo pulmão o oxigênio, no caso aí, e ele vai ser convertido, né, lá no meu pulmão, através da troca gasosa em dióxido de carbono. Combinado? Combinado. E aí a sigla é CO2. Tudo bem até aí? Bom, mas a coleta de gasometria arterial, pessoal, ela é definitiva como gasometria arterial. Isso é coletado a partir de uma artéria e é o ideal, a partir de uma artéria. Mas, e se esse paciente tiver uma dificuldade muito grande de coleta arterial, professora? Posso fazer uma coleta venosa? Sim. E aí ele vai se chamar de coleta venosa para a gasometria também. Então é uma gasometria venosa, combinado? Então a gasometria venosa ela também é possível, mas nos casos específicos, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo. Então vamos lá. Ó, eu preciso falar para vocês também, pessoal, sobre alguns tipos de definições. Como, por exemplo, para essa coleta, eu preciso que ela permita ainda uma avaliação da capacidade do meu rim, né? No caso do rim do paciente. Quando tem essa reabsorção e a excreção de íons, no caso de bicarbonato, eles vão manter a homeostasia. Bom, professora, o que é homeostasia? Homeostasia é o controle, é o equilíbrio do organismo. Combinado? Então grava aí esse termo aí, homeostasia, tá?
E aí, para que ela é indicada, professora? Qual que é a definição? Quando que eu uso, tal? Para que eu vou utilizar? Ela é super importante, pessoal, para a realização de teste funcional do nosso sistema respiratório e análise de troca gasosa e de ventilação gasosa, tá? Geralmente o paciente que ele está em gasometria, que precisa de gasometria, ele está em intubação endotraqueal ou orotraqueal. E aí é necessário saber se realmente o ventilador mecânico está funcionando. Então aí para isso é super indicado, tá bom? O que mais que eu preciso saber, professora? É realizada nas suspeitas também de alguns tipos de deficiências respiratórias, como por exemplo a deficiência respiratória aguda, tá? Deficiência respiratória crônica ou alguma coisa desse tipo, tá? Ela é um teste funcional, lembrando disso. Então, o que significa um teste funcional, professora? Teste funcional é aquele teste que eu utilizo para saber o funcionamento de alguma coisa. Então, ele vai testar o funcionamento de todo o sistema, então, respiratório. Tá? Dentro de todos os órgãos, inclui tudo isso, inclui toda a aparelhagem do sistema, então, respiratório, tá? A gente sabe que esse sistema ele tem uma ligação, tal, com o sistema cardio, mas nesse momento aí, nesse caso que a gente vai avaliar, então, é somente o sistema respiratório. Tá bom? E aí, para isso, eu fiz uma tabelinha aí para vocês, que é umas indicações importantes que a gente vai falar aí. No caso aí de hipoxemia ou de hipercapnia, é super indicado, tá? Deu entrada no pronto-socorro, paciente com baixa saturação, caso de hipoxemia, tá? O que pode ter aí de hipoxemia para esse paciente? Alteração de comportamentos no geral, como por exemplo queda do estado geral. O que é queda do estado geral? O paciente me encontra muito prostrado, abatido, sonolento, ele não conversa, ele tem confusão mental, ele não sabe tempo de espaço, ele não sabe o tempo onde ele se encontra, então tudo isso entra dentro dessa situação. Tá bom? Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? Em casos de convulsões e recorrentes, né, que a gente não sabe o porquê daquela convulsão, também é solicitado aí teste de gasometria, que entra também na tabela de hipoxemia, tá bom? Pacientes taquicárdicos em FA, em fibrilação ventricular, tudo isso entra. Às vezes pode ter uma taquicardia sem supra ou com supra de ST. Tudo bem, isso aí vai entrar também para fazer esse tipo de análise, tá? Mas isso quem vai decidir é o condutor médico, tá bom? Nos casos de arritmias, né, que o coração não está batendo com o passado da forma que deveria estar, também é solicitado a gasometria arterial, tá? Lembrando que às vezes não é possível a gasometria arterial, então utiliza a gasometria venosa. No caso de hipertensão arterial, esses dias também atendi um paciente que tinha uma gasometria arterial estourada, foi verificar a pressão, uma pressão de 30/18, tipo, quase incompatível com a vida. É possível? É, mas é incompatível com a vida várias vezes, tá? Pode ser o caso de hiper como de hipotensão. Os dois casos é possível de fazer, então, a gasometria. Tá bom, pessoal? O que mais? Nos casos de choque, no choque de cardiogênio, choque de estado geral ou no choque séptico, vários tipos de choque, como o cardiogênio também, a gente também precisa de uma coleta de gasometria, tá? Aqueles pacientes que estão super dispneicos, pacientes com taquipneia, dispneia, grava aí, anota aí. Dispneia significa o quê? Dificuldade para respirar ou aumento da frequência respiratória. Eu já ensinei isso para vocês em uma das aulas lá que a gente gravou no curso de Home Care na enfermagem, tá? Então, nessa semana teve até esse curso aí específico, tá? Quem quiser achar, procura, dá uma procuradinha lá no SES, no portal deles da Nova Classe, que vocês vão achar todos esses cursos aí que a professora já fez, tá bom? No caso aí de dispneia e taquipneia, que no caso é aumento da frequência respiratória, pessoal, nesse caso, a gente precisa sim coletar uma gasometria, porque precisa analisar aquela função, né, respiratória do paciente, se está indo ou não dentro do que é necessário ali, dentro da anatomia correta para aquele momento. Combinado? No caso também de hipercapnia, esse paciente está super ventilando. Às vezes ele tem até sinal, é aquele sinal que a gente chama de batimento de asa de nariz, ó, dá uma olhadinha, ó. Viu? Quando abre e fecha a asa de nariz, então é sinal de batimento de asa de nariz. Por isso que ele é super importante de ser avaliado. Identificou isso?
batata de gasometria, tá? Pacientes com vertigens, confusão mental agudizada, aguda, sonolência que a gente falou, em coma, todos os pacientes em coma, utiliza bastante gasometria, tá? Nos casos aí novo de Covid, estoura de coletar a gasometria. Qual que é o problema da gasometria, pessoal? É porque é um exame dolorido, né? Ele é bem próximo de cartilagem óssea, então a hora que a gente funciona aquele paciente e coleta, ele é bem dolorido. Os pacientes reclamam bastante que é dolorido, mesmo que seja uma técnica adequada, a técnica correta, que não dói, né? Se você utilizar a técnica correta, qualquer agulha que entra no corpo do indivíduo vai doer, né? Isso aí não tem como a gente falar, tá bom? Então, no caso de hipertensão intracraniana também, a gente precisa coletar. No caso de sudorese intensa, aquele paciente que soa, a gente não sabe o porquê que ele tá suando tanto. Às vezes é por uma alergia, alguma coisa do tipo, sim. Mas no caso de sudorese intensa, sem explicação prévia e sem baixa de sinais vitais, a gente precisa coletar uma gasometria para identificar do porquê que ele tá nessa situação, tá bom? Outra coisa importante é no caso de hipotensão. Precisa tanto para hipercapnia com hipotensão, como para hipóxia com hipotensão. Baixou pressão, coleta, tá? E nos casos de choque que a gente também já havia falado, tá bom? Tudo bem até aí? Então tá bom. Bom, vamos lá. Havendo a possibilidade de avaliar a quantidade de bicarbonato, que são o sistema tampão do nosso organismo, que eu vou falar isso mais pra frente pra vocês, o que acontece? Havendo essa possibilidade aí, pessoal, a gasometria, então, ela vai estar indicada para essa investigação também de distúrbio metabólico, tá bom? No caso, assim, se haver ou não uma suspeita, né, uma suspeita de comprometimento de troca gasosa, batata que vai ser indicado também. Pode-se optar, lembrando que eu falei para vocês, então, pela gasometria ou venosa ou gasometria arterial. Isso aí vai decidir lá na hora da situação, nos momentos de emergência, tá? Bom, no caso da coleta de gasometria por sistema venoso, ela é um pouquinho menos dolorida, pessoal, então dá para ser utilizada, tá? Então, no caso aí, não é tão invasiva. Vai ser invasiva porque vai utilizar um catéter para poder coletar? Beleza, isso vai. Mas, no caso de não utilizar, posso coletar no paciente direto arterial, ela é bem melhor. Porque o sangue oxigenado, né, no caso aí que é o sangue arterial, ele é muito mais rico, né, em oxigênio. Então é ele realmente o necessário que eu preciso para fazer a análise completa desse exame, tá bom? O que mais, professora, que eu preciso saber? O que pode ser analisado, então, dentro da gasometria? O que pode ser analisado, professora, é o pH. O que é o pH, pessoal? É o potencial hidrogeniônico do indivíduo, tá? Então, a sigla pH significa isso, potencial hidrogeniônico. E isso é característico de qualquer indivíduo, de qualquer massa, de qualquer estrutura. Qualquer massa, qualquer substância, existe um potencial, tá? Esse pH. Então, esse potencial aí, pessoal, hidrogeniônico, ele possui uma escala. E eu deixei essa escala aí para vocês, que ela tá bem colorida. Bom, dentro dessa escalinha aí, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. O que eu posso estar mostrando para vocês entenderem bem para falar sobre o assunto? A escala de pH, pessoal, ela vai variar desde o que? Vai da medição tanto do pH quanto de toda a acidez, da neutralização e do excesso de base que tem dentro do nosso potencial hidrogênio, tá bom? Então ele começa zerado, que no caso é ácido, que é a partir de uma bateria, tá? Então uma bateria de colocar em controle remoto, a bateria de celular, ela tem um pH super ácido. Por isso que a gente fala da acidez e tem um local correto de você fazer o descarte, tá bom? Então, no caso aqui do pH ácido, ele tem também, ó, vou dar uma circulada aqui para vocês de vermelho, tá bom? Eu tenho o pH ácido, que, por exemplo, pode ser da bateria e do nosso estômago, que é até 0,1 ou um pouquinho passa às vezes, ele vai ser também do nosso estômago. Por isso que às vezes a gente toma algumas coisas, come algumas coisas e faz mal, e você vai lá na farmácia e compra um medicamento que é ácido para poder aumentar a acidez do estômago. E às vezes tá errado isso, porque se você já tá com dor de estômago, porque tá com o potencial hidrogênio do estômago ácido, pessoal, então aí vai acabar ficando pior,
tá bom? Outra coisa, por exemplo, que agora é neutro. O que é neutro? Um pH neutro da água. Então, a água, quando a gente toma, ela não pode ser nem ácida, nem ter sabor e nem nada do tipo. Isso por quê? Porque ela tem o pH neutro. O pH da água é neutro. E o pH do leite, ele é entre neutro e bem pouquinho ácido, certo? E o pH, por exemplo, do café, ele já começa a passar a ser mais ácido. Por isso que pensa nessas coisas que dói o estômago, que é corrosiva, tá bom? Então aí está para mais ácido. Já para o pH neutro, pessoal, tá nessa concentração aí, então, de água, aqui totalmente neutro, tá bom? E no caso do sangue, professora, o pH do sangue também tem uma qualificação. O pH do sangue, ele não é nem neutro, nem ácido e nem básico. Se ele tiver uma concentração só neutra, alguma coisa está errada. Se ele tiver só básico, também está errado. Ou só ácido é incompatível também com a vida. O pH do sangue, anota aí então, é de 7,35 para 7,45, certo? Então, o pH do sangue ele tem que ficar entre 7,35 e 7,45. É o ideal. Se ele diminuir isso, a gente entra em distúrbio. Se ele aumentar, a gente também entra em distúrbio, certo? Então, a gente vai ver isso devagarzinho, um por um, tá bom? A escala do pH, pessoal, ela varia de 0 a 14 de potencial hidrogênico, tá? E é uma característica de qualquer substância, então, como a gente já falou. Isso vai ser determinado pela quantidade, então, de hidrogênio positivo dentro do organismo. Isso é decorrente para cada um, tá bom? Bom, continuando aí. Para saber isso daí, também o que é avaliado na gasometria, a gente vai falar também de saturação. A saturação, ela é avaliada? Ela é super avaliada e ela é importantíssima dentro da gasometria, tá? Então, nessa escalinha aí, a gente vai ver saturação juntamente com outros valores. O que a gente também precisa analisar? O PaO2, que é a pressão parcial de oxigênio arterial. Esse PaO2, pessoal, é a pressão parcial de oxigênio. Então, ela é parcialmente, 100% eu consigo ver? Depende do exame de como foi essa coleta, tá bom? E essa pressão parcial, ela é dissolvida na corrente sanguínea do paciente, no caso, nós também. Tá bom? Geralmente ela tem uma pressão de 80 a 100 milímetros de mercúrio, nível marítimo, tá bom, pessoal? Essa PaO2, pessoal, ela também é super importante. No caso, a gente tá falando aqui da PaO2. A PaO2 a gente vai falar depois, tá bom? A PaO2 diminui geralmente em pacientes idosos, que eles têm um limite um pouquinho menor, tá? Geralmente de 60 a 80 anos o limite deles são diferenciados, tá? Bom, refere-se que a quantidade desse oxigênio era ligada à hemoglobina, então. Então, se o paciente estiver sangrando muito, tiver perda de volume, isso vai dar uma alterada? Com certeza vai ter uma alteração aí, tá bom, pessoal? Bom, o que mais que é avaliado também lá na gasometria arterial? O valor de PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, que é o que a gente tem que eliminar. Mas ela fica na corrente sanguínea? Uma concentração vai ficar, é muito pouco? É muito pouco, mas acaba ficando também, tá bom, pessoal? Por isso que é super importante a gente falar sobre isso. A pressão parcial de dióxido de carbono, pessoal, ela corresponde a uma pressão do gás carbônico em si. No quê? No que o sangue se exprime de uma eficácia da ventilação alveolar. Então, nesse caso, se eu avaliar o meu paciente por uma gasometria e o valor de PaCO2 estiver alterado, então significa que a ventilação alveolar não está adequada, tá? E isso depende da quantidade de gás, depende da situação e de todo um histórico clínico desse paciente. Combinado? O que mais, professora, que eu preciso saber? Ele correspondendo a toda essa eficácia, eu sei ou não se está correto ou não a frequência do meu paciente, tá? Outra coisa que eu vou avaliar no meu paciente é o valor de saturação, tá? A saturação de oxigênio, pessoal, ela é arterial. Então, através do aparelhinho de oxímetro, eu consigo verificar na pontinha do dedo daquele paciente, no capilar dele, se ele tá tendo uma boa troca gasosa, se tem uma eficácia assim aí, então vai ocorrer o quê? Homeostasia dentro do sistema daquele paciente. Certo? Bom, a saturação também, pessoal, era uma porcentagem de oxigênio no sangue circulante que está sendo transportada comparado, né, ao nível máximo aí da sua eficácia de troca gasosa, tá bom?
que mais que eu preciso falar para vocês? Sobre bicarbonato, pessoal. Bom, é importante falar sobre isso? Super importante. Para que serve o bicarbonato dentro do meu organismo, professora? Para que ele serve? Ele funciona como se fosse um sistema de regulagem, que eu vou falar isso para vocês mais para frente, que é o sistema tampão, certo? Nesse caso aí, o HCO3, ele vai ser super importante, porque o bicarbonato, pessoal, ele mede a quantidade total, né, de bicarbonato dentro da nossa corrente sanguínea. Tem valor? Tem, tá? Já esse íon, ele é negativo. Lembra aquele íon que a gente falou lá atrás, que ele é positivo? Lembra? Isso, agora esse íon, o bicarbonato, ele é carregado de valores negativos. Então, eu preciso ter uma concentração de positivo e uma concentração de negativo. Para quê? Para que os dois façam isso, ó, eles vão casar. Quando eles se casam, então isso é reabsorvido pelos rins e ele libera a quantidade necessária dentro do meu organismo, tá? Geralmente, dentro de uma parada cardíaca, que a gente não sabe a causa da parada cardíaca, é solicitado com bastante frequência a colocação de bicarbonato, porque ele entra de uma forma negativa e vai fazer com que melhore a condição daquele paciente. Isso se for por conta dessa situação, tá bom? Professora, é um conteúdo específico? É um conteúdo específico, pessoal, mas a gente vai falando devagarzinho e a gente vai pegando conforme for passando as aulas, tá bom? Então não se prenda, ai meu Deus, eu não vou aprender. Calma que você vai aprender, é só o começo. Tá bom? Vai dar certo? Vai dar certo. Então, lá dentro do meu pulmão, eu tenho um aumento da frequência respiratória. Olha lá na imagem, vamos olhar junto lá na imagem, tá? Lá no pulmão do meu paciente, eu vou ter toda uma frequência respiratória aqui, que é o necessário para mim, beleza? Tudo bem, professora. Então, aí, mas o que eu preciso saber daqui, ó? Eu preciso saber que essa concentração que está aqui, ó, relacionada aqui, ó, no meu pulmão, ele vai ter uma entrada de CO2 e uma saída de oxigênio. E essa concentração, ela é regulada ali dentro. Vou misturar os dois. Eu misturo uma molécula de CO2, que é um íon positivo, de H positivo, mais uma adição de H positivo de outros sistemas tampões, mais um H negativo, que é do bicarbonato. Juntando os dois, elas vão se formar um sistema único, que é o de regulação do nosso organismo, que é parte do sistema da função renal. Por isso que o paciente renal, ele precisa de bastante observação, tá bom? Professora, o que mais que a gente precisa ver? Excessos de bases, isso não é bom, tá? Quando eu tenho muita base dentro do organismo do meu paciente, isso não tá legal. Muito excesso de base para o meu paciente pode ser que ele entre até em neutralidade do pH. Lembra que a gente falou daquela escala lá do pH? Lá atrás? Então, quando esse paciente ele tem um acúmulo e é muito maior esse acúmulo de bases no comportamento aí, no caso, ele vai comprometer e vai entrar em colapso o sistema metabólico dele, porque aí perdeu o quê? Equilíbrio ácido básico. Por isso que a gente fala bastante disso, que na verdade é o que é solicitado quando se faz uma gasometria. Eu quero identificar se esse paciente tem ou não um equilíbrio ou desequilíbrio ácido básico. Lembra que a gente falou lá que é ácido, neutro e básico? Então, se tiver muita base, dá errado, vai dar ruim, bem ruim. E se tiver muito neutralidade, também vai dar ruim. E se tiver muito ácido, piorou. Então, lembrando lá que o pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Não pode nem entrar para mais, nem entrar para menos. Ele está dentro dessa nossa tabelinha aí, tá bom? Bom, pessoal, o bicarbonato, ele não é uma única base do nosso sangue. Tem outros tipos de sistemas, né, que a gente vai utilizar, mas ele também pode ser representado como uma butter base. Fala aí, pessoal, butter base. E isso é super importante. Quando outras, né, são somadas, elas vão formar um conjunto de bases importantíssimas para o organismo daquele paciente. Por isso que a gente fala sobre isso, tá bom? Bom, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Manda aí pra mim. Se você ficou com alguma questão, manda aí pra mim também, tá? Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo bem específico, mesmo que você não seja da área, você pode fazer. Queria já deixar bem claro aí pra vocês que ainda tem mais algumas coisas que a gente vai fazer. Se tiver dúvida, deixa que eu respondo. Pode mandar no Instagram também, tá bom? É um curso bem
explicadinho, tô tentando deixar de uma forma mais básica para vocês entenderem, mesmo ele sendo bem técnico mesmo, algumas terminologias, tá bom? Então, se você precisar de alguma dúvida mais explicadinha, aí deixa aí que a gente responde lá no final do último dia, combinado? Bom, então na aula 2 a gente vai falar de alguns assuntos mais prolongadinhos aí e vamos falar sobre a coleta do exame e tudo aí. Lembrando que você não pode realizar esse procedimento em casa, ele depende aí de um profissional habilitado e capacitado para poder realizar o procedimento aí, tá bom, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, volta lá no começo também e dá uma estudada, vai anotando aquelas coisas que eu fui falando para vocês. É um conteúdo bem específico então, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Não esquece aí de curtir e deixar o seu comentário.